Quando se fala de Islã, quando se fala do muçulmano e do Oriente Médio, pensa-se logo em bombas, ataques terroristas e etc., porque isso é que é o mais interessante para ser vendido aqui no Ocidente. Mas eu diria que se no centro do Islã tivesse Jesus ao invés de Maomé, eu lhe garanto que o Islã seria a religião perfeita. Luan, por que você está puxando esse assunto? Já tem 4 anos que eu estudo também sobre o Islã. Eu tenho assistido filmes, lido livros, ouvido pessoas influentes e conhecidas sobre o assunto, e eu percebi que com certeza o Islã seria a religião perfeita, muito, muito à frente do cristianismo, se tivesse Jesus em seu centro e não Maomé. E eu trouxe aqui algumas informações sobre o Islã que o grande público não conhece. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que pode abrir a sua mente, pode trazer informações que vai te ajudar a entender melhor, às vezes, algumas coisas que estão fora do nosso cotidiano, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por estar aqui. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar é sobre a conversão, né? Quando a gente fala muito quando a gente pensa no cristianismo, pensa-se logo em eu vou espalhar essas boas novas, essa foi uma orientação que Jesus me deu, e isso é uma coisa que foi, infelizmente, muito confundida nos últimos tempos, né? Hoje em dia, o evangelismo, a se dizer, mais virou uma máquina de marketing para atrair novos clientes e não pessoas para que mudem de vida. O Islã é diferente, tá? O Islã, o muçulmano, ele não tem interesse em que você seja muçulmano. Ele não tem o interesse em que você aprenda, que você entenda, que você passe a frequentar a mesquita, né, que é o lugar onde tem o culto deles. Por que isso, Luan? Porque primeiro que a maioria das igrejas, ela não quer que você vá lá porque ela quer que você mude de vida. O pastor quer que você vá lá porque é mais um dízimo para ajudar a pagar as contas. Muitas igrejas, principalmente as menores, não conseguem sequer pagar as contas. Paga as contas na conta do chá. E a maioria dos pastores, eles querem sim as suas igrejas cheias para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Porque mais pessoas, mais aluguel, ou mais pessoas, mais dízimo, paga as contas com maior facilidade. Então, a ideia dele não é ajudar as pessoas a mudar de vida, é mais dinheiro. E o muçulmano, não. O muçulmano, ele já é próspero por natureza. E você vai entender isso. Luan, se os muçulmanos, eles não querem converter ninguém, não era para eles estarem acabando? Pois bem, o Islã, ele tem crescido. O Islã, gente, muita gente não sabe, mas já dominou o mundo todo. Os muçulmanos dominaram o mundo todo, inclusive por esse motivo que a Igreja Católica na Europa criou o movimento que ficou conhecido historicamente como as Cruzadas. E as Cruzadas nada mais era do que o povo católico, o povo cristão da época se uniu para tentar lutar contra o Islã e conseguiu, né, retomar o comando de Jerusalém. Jerusalém, por um período da história, era controlada ali pelos Islã, pelos muçulmanos, pelo povo muçulmano, né? Depois, por exemplo, a Cúpula Dourada é um lugar sagrado triplamente, né? Tanto para os católicos e para os cristãos, também para os muçulmanos. Porque entende-se que naquele lugar Maomé subiu aos céus, ascendeu aos céus, né? Eles não entendem que Maomé morreu. Entende-se também que aquele lugar ali foi o lugar em que Abraão, né, também iria fazer o sacrifício de Isaac, e que Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus. Então é um lugar triplamente sagrado. Só que a Igreja Católica, que conseguiu retomar o controle de Israel, perdeu o controle daquele espaço ali, que não é uma mesquita. O que está ali nada mais é o Domo da Rocha. O que tem ali nada mais é do que o Domo da Rocha. E a Igreja Católica, em dado momento da história, vendia o pedaços daquele lugar para as pessoas. As pessoas acreditavam que aquilo ali
era sagrado e etc, e etc. E as pessoas acreditavam que levando pedaços daquilo ali, milagres poderiam acontecer. E a Igreja Católica, por vender e delapidar um local sagrado, perdeu o controle daquele lugar. Mas o Islã, ele entende que melhorar o mundo é você ter uma família voltada para Deus. Então, ao invés dele pegar uma pessoa que está no mundo, com todas as convicções dela, com todas as certezas que ela tem do mundo, ele foca dentro de casa. Ele foca na família dele. Então, dentro do Islã é entendido que é mais fácil você criar um filho, você ter um filho e formá-lo dentro da visão islâmica, do que você pegar uma pessoa da rua, uma pessoa de fora, e ensinar ela os princípios muçulmanos. É mais fácil, e a igreja, principalmente a protestante, está aí para comprovar isso. É mais fácil você pegar uma pessoa um papel em branco e fazer com que aquela pessoa cresça dentro dos valores muçulmanos. Mas digamos que você seja uma exceção e mesmo assim você quer ser um muçulmano. E o Islã tem uma coisa que é assim, eu acho incrível, e os protestantes também deveriam assumir essa postura. O Islã, se você cumpre as regras dos muçulmanos, você é muçulmano. Se você não cumpre, simplesmente você não é. Ninguém fica enchendo seu saco, ninguém fica tentando fazer manobras dentro do Alcorão para tentar convencer de que fazer aquilo é certo ou não é. Então, vamos lá. Dentro do Islã, a gente tem algumas regras. Por exemplo, as orações. São 5 orações diárias. 5 orações diárias que, se você faz, você é muçulmano. Se você não faz, ninguém vai lhe falar nada. Você simplesmente não é muçulmano. O sheik, que seria o pastor, não vai ficar lá pregando sobre as 5 orações, porque é um pilar básico do Islã. Se você não faz as 5 orações, você só não é muçulmano. Ponto. Não tem muito porém, porque aqui na Assembleia é obrigado, mas lá na primeira igreja batista do Brasil não é obrigado. Não, não. Ou você segue, ou você simplesmente não é. É um princípio básico dentro do Islã. O Islã, ele não fica insistindo para que você faça algo. Se você não cumpre alguma das regras dentro do Islã, simplesmente você não é muçulmano. É simples assim. Não tem uma exigência, ninguém fica pegando no seu pé ou insistindo para que você faça algo que você não quer fazer. Segundo ponto que eu acho interessante dentro do Islã, não existe dízimo. Isso aqui, assim, eu não sou contra o dízimo. O problema é que o dízimo foi corrompido. O dízimo tornou-se figura de usurpação. O pastor parou de fazer um culto para adorar a Deus e ajudar a pessoa e passou a preparar experiências, alguns, né? Para atrair mais pessoas e assim atrair mais dízimos e mais dinheiro. Isso é extremamente nocivo. Não é uma composição saudável. E dentro do Islã não existe a figura do dízimo. Não existe uma obrigatoriedade de a cada culto você trazer, ou a cada encontro, ou a cada reunião, você trazer uma oferta e entregar, nem mensalmente. Existe sim uma orientação, que é um dos 5 pilares do Islã, que se chama zakat. Consiste em doar uma porção da riqueza, geralmente 2,5 da renda anual, para os necessitados. É uma forma de purificar os bens e promover uma justiça social e ajudar os pobres. Veja bem, ele vai pegar 2,5% da renda anual dele e vai doar para uma instituição de caridade. Não vai doar para uma mesquita, não vai doar para um sheik, que é o pastor do Islã, vai doar especificamente para uma instituição que ajuda os pobres. Luan, 2,5% da renda
Anual, querido, se você juntar 10% por mês que é devolvido na igreja, isso significa que mais de um mês do seu trabalho foi devolvido. Porque 10% 12 vezes é 120%. Então, até nesse ponto, o Islã ele se sobressai, porque ele tira da mão do sheik, tira da mão do líder, tira da mão da figura de autoridade de determinada mesquita o poder de influenciar e manipular as pessoas para benefício próprio. Ele tira também o sentimento do sheik em tentar estar o tempo todo enchendo aquele lugar com segundas intenções. O sheik, ele está ali para ajudar as pessoas. Ele não está procurando um sheik famoso para cantar lá, ele não está procurando um sheik famoso, um outro sheik famoso, ou um muçulmano influente para pregar lá. Ele só está focado em ajudar as pessoas. Luan, você conseguiria me dizer por que o povo muçulmano e por que o povo judeu são tão prósperos? É sorte? É bênção de Deus? O que é que acontece? Vou te explicar agora. Porque o povo muçulmano é um povo rico. Luan, não tem pobre entre os muçulmanos? Deve ter. Deve ter, porque sempre haverá pessoas. Jesus disse que os pobres sempre existirão. Luan está falando do muçulmano citando Jesus, mesmo acreditando que o Islã, se tivesse Jesus, seria a religião mais próximo da perfeição possível. Eu continuo crendo na palavra, na Bíblia. Mas qual é o movimento que faz os muçulmanos prosperarem? Vamos lá. É uma coisa que assim, é tão simples que você vai achar engraçado. Os muçulmanos, eles só consomem qualquer coisa fora da comunidade deles se dentro da comunidade deles não existir. Eu vou lhe explicar. Digamos que uma família de muçulmano num sábado à noite quer comer uma pizza. Eles vão procurar a pizzaria do irmão que é da mesma mesquita. Se dentro da mesma mesquita nenhum irmão tem uma pizzaria, eles vão procurar na próxima mesquita próxima e assim ele vai abrindo o leque até que naquela cidade não tenha nenhuma pizzaria, que é quase impossível, de um irmão muçulmano. Aí ele vai comprar na pizzaria do bairro dele. Se o irmão muçulmano ele quer comprar um gás, ele não vai comprar na empresa que vende gás na esquina, por mais que a empresa que venda gás na esquina venda mais barato, ele vai procurar um irmão da mesquita dele ou da comunidade dele para que ele compre esse gás. O que é que eu estou querendo te explicar? É tão simples, a comunidade ela se retroalimenta. Isso significa que a probabilidade de um muçulmano iniciar um negócio e esse negócio prosperar é muito alta. Porque eles se ajudam entre si. Então, não existe o serviço social do Islã. Não existe. Porque dentro do Islã, automaticamente, se você inicia um negócio, você prospera. Agora, é óbvio que dentro desse sistema, tem muitas pessoas que se aproximam das mesquitas e da comunidade para se aproveitar. E facilmente é desmascarado. Porque é muito rígido, é muito difícil você ser muçulmano. Existe uma série de regras que você tem que cumprir. Existe uma série de obrigações. E só quem está ali porque entendeu que aquilo ali é o melhor para a sua vida consegue dar certo naquilo ali. Não é qualquer pessoa que consegue, principalmente aqui no Ocidente. Num Brasil que tudo pode, que as mulheres estão semi-nua, que OnlyFans virou uma coisa bonita, a pessoa vira celebridade por postar fotos sem roupa na internet, que a pornografia está solta. Não é. Nesse Brasil é muito difícil. É muito difícil você criar um filho dentro dessa cultura. Mas vamos avançar. E o terceiro pilar que eu quero, que quando se fala de Islã,
Muita gente parte logo, inclusive aqui é a foto da imagem, nessa imagem é a foto do casamento de uma blogueira palestina que mora aqui no Brasil, né? Existem algumas regras dentro do casamento islâmico que chamam atenção por todo mundo, né? E o casamento islâmico é um casamento que é polêmico, né? As pessoas criticam muito e apontam o dedo, muitas vezes sem ter o mínimo de informação. Mas eu garanto a você que a mulher muçulmana é muito mais feliz do que a mulher ocidental, a mulher cristã, a mulher do mundo que não tem religião, a mulher católica é muito mais feliz. E eu posso trazer alguns dados. Vamos lá. Eu vou logo tirar a curiosidade das pessoas. Depois eu vou fazer um vídeo falando só porque a mulher é mais feliz, tá? Agora eu quero focar mais na parte do casamento ali. Bom, a mulher muçulmana, ela se casou com um homem. E aí você fala assim, Luan, mas o muçulmano ele pode realmente ter até 4 esposas? Pode. Pode. Só que tem algumas condições para que esse rapaz possa ter até 4 esposas. A primeira condição é porque você lembra que eu falei que o muçulmano ele não tem interesse que você se converta em muçulmano, que você se torne um muçulmano fervoroso, fiel e que você vá para todos os. Ele não tem interesse nisso. Não tem interesse nisso. E eu até coloquei alguns motivos, né? E eu coloquei até alguns motivos pelo qual algumas igrejas têm tanto interesse que as pessoas aceitem Jesus. Não tem nada a ver com sua salvação. É uma necessidade pessoal de cada instituição. Muitas vezes. É só você perceber como você é tratado daqui a pouco numa igreja gigantesca e como você é tratado numa igreja menor. A necessidade de que você fique ali, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar para o Islã. Existem algumas condições para que o cara tenha 4 esposas. A primeira, a necessidade de ter filhos, ok? Não existe casamento muçulmano para a mulher virar carreirista. Ah, já não concordo, não tem problema. Eles também não estão querendo que você seja muçulmana. As regras deles é para eles, é para quem é deles. Se você tá fora, segue sua vida. Não existe a mulher muçulmana ser carreirista. Luan, o que é carreirista? Aquela mulher que vai ser gerente, supervisora, CEO. Não existe muçulmana CEO. Não existe. A mulher muçulmana se casa para ter filhos e ter um marido que proteja, que a ame, que a sustente e que a faça feliz. Ou que eles dois sejam felizes juntos. Não existe a mulher que casou, foi muçulmana, abriu uma empresa e virou CEO de uma multi. Não tem. O marido dela, talvez. Ela não. Então, se por um acaso a primeira esposa não puder ter filhos, ou só teve um e não conseguiu mais, o Islã, ele pede que o casal tenha cada vez mais filhos. Porque a ideia deles de melhorar o mundo é que as famílias islã, as famílias muçulmanas tenham mais filhos e assim vamos ter mais pessoas boas do que ruins e os ultra-ortodoxos muçulmanos, o Estado Islâmico, entre outros, que são extremistas e qualquer extremo é ruim, chamam quem não é muçulmano de infiéis. Eu vou usar esse termo aqui, mas só para você entender. Quanto mais fiéis do que infiéis você tiver na sociedade, melhor. Isso é a visão muçulmana, não é a minha opinião, ok? Apesar de que, olha, faz até muito sentido, tá? Na minha visão faz até muito sentido, mas eu não quero colocar muita opinião aqui. Então, se por um acaso essa mulher, essa mulher só conseguiu ter um filho tal, esse homem, em acordo com essa esposa, e esse acordo não é verbal, inclusive a mulher tem que assinar um contrato concordando com aquilo ali, em acordo com essa esposa, ele consegue
casar-se com outra esposa, que aceite que a esposa que ele já tem já é a primeira esposa tem que aceitar isso tudo em contrato registrado, que ele tenha uma segunda esposa, aí eles podem se casar se ele tiver condição financeira, ou seja, não é um harém. A primeira esposa e a segunda esposa têm que ter a mesma condição de vida. Ou seja, se a primeira esposa mora numa casa com 2 quartos, cozinha, banheiro e ventilador, a segunda esposa tem que morar na mesma condição. A primeira esposa não pode dormir com ventilador e a segunda esposa dormir com ar-condicionado. Ou vice-versa. E se ele tiver uma terceira, é a mesma coisa. E se ele tiver uma quarta, é a mesma coisa. O homem muçulmano tem que dar condições, ele tem que dar condições iguais a todas as esposas e cada uma delas tem que morar em sua casa particular. Não existe harém, o cara escolher uma para ele dormir um dia. Essa regra não existe dentro do Islã e nunca vai existir. Para mim, não faz nem sentido existir. Bom, essa é a minha opinião sobre por que eu trouxe aqui alguns pontos. Eu poderia ficar 2 horas aqui falando sobre isso, eu resumi muito. Eu vou trazer outros vídeos sobre o Islã aqui no meu canal. Mas essa é a minha visão, a minha opinião sobre o porquê o Islã, se tivesse Jesus, seria a religião perfeita, meu amigo. Seria a religião perfeita. Pode escrever. Pode ter certeza disso, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos ter mais vídeos sobre isso, tá bom? Tamo junto. Valeu.